Olá pessoal, eu gostaria de falar a segunda parte desse livro, As Grandes Estratégias de John Lewis. John Lewis ele estudou a fundo os tratados estratégicos, a história e ele condensou esse conhecimento em um livro que se tornou um best-seller e ele trouxe até nós as grandes estratégias desde o mundo antigo até a Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, não é um livro fácil de ler, mas porém os livros que mudam a nossa vida geralmente não são os livros mais fáceis de ler. São livros de conteúdo às vezes difíceis de ler. E ele trata no segundo capítulo das estratégias na guerra entre Esparta e Atenas. Essa guerra se desenrolou porque Atenas, depois da guerra com os persas, onde a Grécia venceu, eles começaram a se fortalecer. Surgiu um líder muito forte chamado Péricles, e Péricles ele uniu Atenas no mesmo propósito. Então Atenas começou a trabalhar no mesmo propósito e eles edificaram uma muralha, eles fortaleceram a sua frota naval, também Péricles ele investiu pesado em arquitetura, em tratados filosóficos, ele era um grande orador, em poesia, eles fizeram muitas coisas. E a questão é que Esparta não gostou dessa proeminência de Atenas. E eles começaram a criar uma rivalidade que no final se transformou em uma guerra, a Guerra Peloponeso. E essa guerra que envolveu Atenas e Esparta, ela traz lições muito interessantes, estratégicas, porque ela durou 27 anos e teve altos e baixos, e teve momentos que parecia que Atenas ia ganhar, tinha momentos que parecia que Esparta ia ganhar, e a verdade é que no final os espartanos eles ganharam a guerra, Atenas foi derrotado porque tomaram decisões erradas. Péricles, sendo um grande líder, ele preparou bem Atenas. Ele tinha uma estratégia muito bem definida. Ele construiu as muralhas para que quando Esparta atacasse, os camponeses queimassem seus campos, entrassem para dentro das suas muralhas e a frota marítima garantiria o abastecimento indo buscar grãos no Egito, na Crimeia. Então estava tudo traçado, o plano estava traçado. E Esparta, quando voltasse para as suas colheitas, Atenas atacaria de surpresa e derrotaria os espartanos. Porém, quando Esparta declarou guerra a Atenas, o plano inicialmente começou a ser bem executado. Os camponeses queimaram seus campos, entraram para dentro das muralhas de Atenas, e quando eles estavam lá, todos no mesmo ambiente, surgiu uma peste. Matou um terço do povo de Atenas, inclusive matou o seu grande líder, Péricles. Não antes de o povo de Atenas começar a colocar toda a culpa em Péricles pela praga. Porque você sabe quando as coisas estão dando errado, o mais fácil é achar alguém para culpar. A humanidade procura culpados, procura pessoas para colocar como se não fosse essa pessoa eu estaria melhor na vida. Se o meu pai e minha mãe tivessem tomado as decisões corretas, eu teria sido tal pessoa. Se eu tivesse nascido em tal ambiente, eu seria assim. E a verdade é que nós não devemos culpar as pessoas. Nós devemos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Nós não dependemos unicamente das pessoas, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Na Bíblia mesmo, o povo de Israel, depois de ter sido libertado do Egito, aonde eles eram escravos, toda vez que acontecia um problema, eles jogavam a culpa em cima de Moisés. Eles diziam, olha, se não fosse Moisés ter nos
tirados do Egito, nós estaríamos lá comendo pepino, cebola. Vamos matar Moisés, vamos levantar um líder novo, vamos voltar para o Egito para nós comermos cebolas, pepinos. E a verdade é que lá no Egito eles eram escravos. Lá no Egito eles não tinham nada, eles trabalhavam forçado, eles não tinham recompensa pelo seu trabalho, mas toda a vida eles jogavam a culpa em cima de Moisés. Tanto é que esse povo, com essa mentalidade, não conseguiu entrar na terra prometida. E o mesmo estava acontecendo em Atenas, por causa da praga, eles começaram a jogar a culpa toda em cima de Péricles. E nos momentos em que eles deveriam ter tomado a decisão correta, que era quando os espartanos voltaram para suas terras para realizar a colheita, e eles poderiam atacar de surpresa, o que eles fizeram? Eles resolveram fazer uma assembleia, e nessa assembleia todo mundo deu o seu voto e a maioria votou para não atacar os espartanos, que era a decisão mais lógica de ser feita. E eles perderam uma grande oportunidade, porque não existia uma unidade de comando. As pessoas não começaram a não seguir um único plano, porque uma coisa é estratégia, a outra coisa é colocar essa estratégia em prática. Muitas vezes as pessoas que estão na liderança, elas definem um plano, mas, porém, o plano ele não é bem executado, porque quem deve colocar o plano em prática tem as suas próprias ideias, tem as suas próprias opiniões, muitas vezes faz o que quer, e aí o plano que deveria ser colocado em prática não é colocado em prática. Até nos Estados Unidos desenvolveram o Balance Scorecard, que é indicadores de desempenho, que procura ver a empresa como um todo, para que a estratégia chegue desde o CEO da empresa até o chão de fábrica. Então, qual que é o objetivo do Balance Scorecard? É com que as pessoas elas tenham noção do que a empresa espera delas, que haja unidade de comando. E se não houver unidade de comando, existe a divisão. E a divisão, um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele vai perecer. O próprio Jesus mesmo disse que uma casa dividida não pode permanecer de pé. Um reino dividido será conquistado, um reino dividido não permanece de pé. Um reino dividido, o seu fim é o desastre. Então a estratégia ela tem que criar uma unidade, e unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é todo mundo, por exemplo, de verde. Ah, que coisa linda! Todo mundo de verde, todo mundo de vermelho, todo mundo com um colete posso te ajudar. E as pessoas não executando a estratégia, as pessoas fazendo o que quer. Às vezes o CEO da empresa pensa, ó, nós vamos puxar para esse lado. E aí as pessoas puxam para o outro. Nós vamos focar no atendimento, nós somos uma empresa de atendimento. Aí chega na loja, os vendedores se escondem, não querem atender. Então não faz sentido isso. Não está sendo executada a estratégia. E nós vemos que Atenas se tornou um povo naval, eles começaram bem na guerra, eles foram até o Egito, buscaram grãos, eles estavam bem equipados, eles tinham se preparado. Porém, assim que Péricles morreu, os líderes que vieram depois dele começaram a tomar decisões erradas. Começaram a, não, nós vamos lá para Sicília, nós vamos atacar eles, nós vamos derrotar eles. E aí o que acontece? Foram lá, foram derrotados. E Esparta começou a tomar as decisões corretas, porque os espartanos não eram burros nem nada, os espartanos eram inteligentes. E muito por sinal, eles eram pessoas
preparadas. Eles tinham uma disciplina rígida. O exército deles era o mais bem preparado do mundo antigo. Então eles começaram a tomar as decisões corretas. Foram lá, conquistaram as minas de prata que financiava a guerra para Atenas. Começaram a lutar nos canais aonde se traziam os grãos para dentro de Atenas. Fecharam os canais e começaram a sufocar Atenas até o ponto de cercarem a cidade e não ter outra alternativa os atenienses a não ser se renderem e as muralhas serem derrotadas, as muralhas serem derrubadas, e eles foram derrotados. Por quê? Por causa que o reino dividido não subsiste. Se não houver uma estratégia única, se não houver unidade de comando, cada um vai fazer o que quer, e aí as pessoas estão caminhando para a derrota. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o teu like, curta, compartilhe. Até a próxima.